Saiu a segunda live da Blizzard oficial, tem muita coisa pra gente falar, caramba, tô hypado. Olha aqui, itens, classes, resistências, balde de dano, eles querem, a Lilith quer que a gente volte e a gente vai voltar. Eu tenho certeza que tem coisa suficiente aqui pra fazer você hypar junto comigo. Entra no trem do hype. Além disso, eles também já soltaram o Patch Notes completo. Diz que tem 40 páginas de atualização. Não apenas a atualização de hoje, mas também o que rolou na semana passada. Tá tudo muito bem descrito aqui. Tá aqui na descrição aqui embaixo para quem quiser ver no detalhe. E a gente aqui vai comentar. Eu vou resumir para você as duas coisas. O que rolou na live com um pouquinho de Patch Notes. E vamos logo que tem muita coisa para falar. Começando pelas resistências, essa foi uma das grandes reclamações, tanto de quando lançou o jogo, quanto da Season 1. Resistência não estava funcionando legal, você não conseguia acumular resistência suficiente para valer a pena. Tinha uma nerfada, quando você faz o Tier 3 e o Tier 4, tem uma nerfada tão grande nas resistências que você não consegue nem acumular o suficiente para, né, ter alguma coisa significativa. Eles mudaram tudo isso. Para começar, antes era um multiplicativo invertido e agora vai ser um aditivo. O que significa que antes 20% mais 20% não dava 40, dava 36 e agora 20 mais 20 é 40. Olha só que coisa maravilhosa. Antigamente funcionava um pouco como armadura, agora vai funcionar totalmente diferente. Você vai conseguir acumular um pouquinho mais de resistência. Beleza? Mas, como consequência, como ficou mais fácil você acumular resistência, eles vão colocar um cap de 70%. Obviamente que você, por exemplo, fazendo Tier 4 você vai ter, eles já até colocaram aqui, vou mostrar pra vocês no Patch Notes, tem uns 50% de nerfada no seu personagem de resistência, então, ou seja, você vai ter que acumular 120% de resistência total, ou em algumas resistências individuais, porque daí 120 menos 50, você chega no cap de 70. Mas eles já falaram que tem algumas poções e algumas outras coisas, talvez afixos, não sei se vão ser afixos lendários, ou glifos talvez, que conseguem subir esse cap para até 85, que é o mesmo cap da armadura. Além disso, antigamente a armadura dava os dois, dava um pouquinho de resistência, não total, mas dava um pouquinho, e também reduzia o dano físico. Agora a armadura é só dano físico. Eles totalmente separaram o que é dano físico e o que é de resistência. E para ajudar você a acumular um pouco mais de resistência, antigamente os amuletos davam resistência a tudo, agora os anéis, que antigamente davam resistências individuais, agora vão dar resistência a tudo. E já intrínseco, aquele item que você não consegue nem mudar. Todo anel vai vir com resistência a tudo. E como essas características fixas são escaláveis com o poder de item, à medida que você tem um poder de item maior, provavelmente esses valores vão chegar a valores um pouco maiores. Isso também vai escalar com o tipo de item, se é um item que é normal, se é um item que é sagrado ou se é um item que é ancestral. Quanto maior o nível de item, maior vai ser esse valor de resistência. E além disso, eles também buffaram a resistência de vários outros lugares, como por exemplo a Paragon, agora também dá para ter resistência em calça e etc. Tudo para ajudar você a acumular as resistências. E, obviamente, que quem tem inteligência, né, os personagens que acumulam inteligência, que são o mago e o necromante, também vão ter um pouquinho mais de resistência vindo da própria inteligência base. Se a gente olhar aqui, então, no Patch Notes, vocês vão ver tudo bem descrito, bem explicadinho, falando da diferença dos ancestrais para os sagrados, etc, etc. Como eles mudaram outras coisas, por exemplo, as gemas. Agora as gemas têm valores até maiores de resistência individual. E os diamantes que dão resistência a tudo também. Então, tá mostrando aqui o quanto que você consegue acumular de resistência usando diamantes. Então, tá tudo bem explicadinho aqui. Muita coisa. Olha só, os elixires também que vão dar agora resistência a tudo, antes não tinha isso, então tem muita coisa de resistência aqui, e a ideia é que você consiga que as resistências finalmente funcionem, que você não morra pra poison aleatório de uma aranha no meio de uma dungeon, beleza? Muito positivo isso, muito positivo. Diablo 4 2.0, totalmente diferente. Também deram umas bufadas na armadura, que era uma das reclamações. Eu vejo gente até com dificuldade de, mesmo depois de chegar no level 100, de conseguir fazer uma dungeon level 100, porque justamente falta armadura. E olha só que uma das coisas aqui que eu vou chamar a atenção,
O aspecto da desobediência, eles estão buffando pra caraca o aspecto da desobediência. Então tem alguns buffs aí de armadura, buffs gerais aí, ó. As armaduras a armadura que tá lá como percentual de armadura nos itens também vai ser aumentada em 160%, é muita coisa. Então, assim, vários buffs gerais. Tô só resumindo aqui porque tem muita coisa pra falar. Muito bom. Uma última observação de resistência é que eles deixaram isso bem claro, que, por exemplo, para fazer o Duriel, na outra live eles falaram isso, eles indicaram que você tenha bastante resistência a Poison. Pois é, olha só esse Elixir que eles mostraram aqui, que além de dar resistência a Poison, ele aumenta o cap. Então ele vai ajudar a chegar naquele cap de 85, né? De 70, que é o cap, né? O soft cap, até o hard cap, que é o cap de 85. Então, usando esse Elixir, você consegue chegar lá. E a gente até pode fazer aí, quem gosta dos meus vídeos matemáticos, eu posso mostrar para vocês a calculeira, porque agora vai funcionar um pouco melhor tudo isso, né? E o que eles falaram é, assim como na armadura, quando você aumenta esse cap de 70 para 85, esse restinho, aquele finalzinho, acaba aumentando a sua vida efetiva muito mais do que 15% lá na base. Então isso tudo é muito interessante. Você conseguir aumentar esse cap, lembra disso. Isso vai ser importante para as nossas resistências aí, para quem quer ficar imortal, continuar imortal. Vamos para os itens únicos. Eles falaram e frisaram bastante que quase todos os itens únicos foram retrabalhados. Quase todos. E justamente para aumentar o power level de todo mundo, porque obviamente houveram, e eu vou explicar para vocês, mudanças na questão dos multiplicadores de dano, dos baldes de dano. Então, para compensar isso, eles tiveram que retrabalhar outras coisas para que compense tudo e tudo fique bem balanceado. Então, e outra coisa que eles falaram é, eles deram um exemplo até, eu achei bem interessante, do staff da Fireball do Mago, que eles falaram assim, nossa, até o cara que tá insistindo em fazer a build de Fireball, que nunca nem era a build meta, mas o cara insistia em fazer a build de Fireball, nem esse cara tava usando o staff de Fireball. De tão ruim que era aquela merda. Então eles falaram assim, a gente olhou e reanalisou todos os itens únicos do jogo para que eles realmente sejam interessantes. E eles deram primeiro 4 exemplos fake e depois mais uns 2 exemplos reais. E indo para alguns exemplos reais de dentro do jogo, tá aqui alguns deles. No caso aqui, por exemplo, da luva, né, o Fist of Fate, que é muito utilizado por conta, a luva dos 300%, que eu gosto de chamar, que muita gente usa essa luvinha dos 300%, não só por causa dos 300%, mas porque ela dava Daisy e ela também dá imobilizar. Então tá aqui, ó, ela imobiliza e ela dá Daisy. E isso ajuda com o controle de grupo e etc. Então eu via muita gente usando em condições, ou às vezes para fazer uma Uber Lilith, alguma coisa assim. E o que eles falaram era, como a galera tava usando só em condições muito específicas, eles gostariam que as pessoas optassem por usar de maneira geral essa luva. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a chance de te dar vida, né? De recuperar a vida, para te dar um bônus de dano base. Um bônus razoável. Um lucky hit de 10% de chance para te dar 28,5% de dano base. O que é muito interessante. Para compensar um pouco, porque luva normalmente você tem alguns afixos, né? Que essa luva aqui não tem, para compensar a falta desses afixos que normalmente você encontraria numa luva, eles deram uma bufada maior no power level dessa luva aqui. Mesma coisa com essa outra aqui, que é de Rogue. Então antes ela dava 18% de dano para Shadow Clone, eles bufaram isso para aqui, ó, de 31 a 52. Então aumentando bastante esse percentual para ver se a galera realmente usa. Outra aqui, Hellhammer. Então, olha só que interessante. 15%, dava antes 15% de dano para inimigos queimando. Agora, bufaram isso para um range aqui de 47 a 70. Então, é justamente para incentivar a utilização dessas armas. E isso aqui, ó, ranking para upheaval, e eles explicaram isso, que é um afixo que normalmente não rola em arma, nessa arma vai rolar. O que é extremamente interessante. Então, você tá vendo... Eu já falei isso nos vídeos anteriores, que eles sempre estão tentando trazer skills que são subutilizadas, estão querendo balancear e trazer para o meta.
Upheaval faz tempo que eles estão buffando Upheaval. Então parece que todo patch que vem traz uma bufadinha pra Upheaval. E mais uma vez, essa upada aqui, essa melhorada no Hellhammer, quem sabe Upheaval vira finalmente aí uma build interessante pro Bárbaro. Outro exemplo que deram aqui, esse exemplo aqui, que eles mudaram, nesse caso aqui, nos outros casos foram os afixos normais, aqui mudando o afixo único da arma, né? Muito interessante também, dando mais essa bufada. E para quem quiser vir aqui no Patch Notes e olhar todos os itens no geral, é só vir nessa área aqui de balanços de classe. Aí você vai na sua classe específica. Se a gente, por exemplo, for olhar o mago aqui, você vai, tem muita coisa, aí você rola, tem uma seção de itens único, e aqui vocês vão ver outros, o que eles fizeram com todos os itens, né? Tem uma descrição completa de tudo que eles mudaram. Se a gente pegar aqui um exemplo, aquele staff lá da Fireball, eles estão mostrando aqui que eles colocaram um Lucky Hit, que antes era uma chance de dar slow nos inimigos, eles mudaram por dano de fogo. Um bônus base de dano de fogo. Muito bom. E aquele negócio da Fireball, da Bounce, eles tiraram isso, e agora a terceira Fireball que você casta dá de 20 a 40% de bônus de dano. Muito melhor do que aquele negócio de Fireball da Bounce. Não tinha nada a ver mesmo. E no Rogue aqui a mesma coisa, vários únicos modificados, vocês estão vendo aqui, muita coisa de... Gente, não dá nem... É humanamente impossível ficar comentando isso aqui, senão todo mundo vai sair fora. Mas ó, clica aí no link que tá aí embaixo na descrição e dá uma olhada. E se subir um pouquinho, tem essa outra seção aqui que mostram os itens que são de todas as classes, que não são únicos de uma classe específica. Como, por exemplo, a Frostburn, que é a luva de gelo, que eles aumentaram aqui a duração de congelamento, eles estão dando tiraram o dano de gelo e colocaram por attack speed, então eles estão fazendo algumas modificações também nesses itens gerais. Aqui, ó, a arma do Butcher lá, também deram uma mudada nela, muito interessante. Tem muita coisa, gente. Vai ser praticamente como se a gente estivesse jogando um jogo diferente. Porque todos os itens, quase todos os itens únicos estão muito diferentes. Tem muita coisa nova. A gente vai descobrir tudo isso. Cada vez que dropar um item único, vai ser uma coisa totalmente diferente. Tem que pegar com calma e ler todos os itens únicos para começar a achar sinergias entre os itens únicos e os itens lendários. Eles também mudaram alguns afixos lendários. Então, é um jogo novo! Outra coisa foda, lembra que eu falei de Target Farm? Eu ainda vou fazer um vídeo, assim que lançar a Season, eu vou fazer um vídeo mostrando como que faz esse Target Farm direitinho. Mas, olha só, eles já passaram qual que é a lista de itens únicos que dropam de cada boss. Então, o primeiro aqui, o Gregório, tá aqui, ó, a listinha. Então, se você quer um item único específico, é fácil, gente. É só você ficar farmando aquele boss. Aquele boss sem parar. E tá vendo? Se você é um mago, não são muitos. Você quer a botinha? Você quer, na verdade, você quer uma calça? Você quer a calça de gelo? A calça de gelo é uma calça bem interessante pro mago. Fica farmando o Gregório. Mata o Gregório pra caraca. Farma. Uma hora vai cair. Muito legal. Então vamos os outros. Ó, Varshan, a listinha aí. Muito bacana. Então tem os genéricos aqui, são o que cai pra todo mundo. Então, o que cai pra todo mundo, mais os itens únicos de cada um. E é legal, tá vendo? Tem uns 3, 4, 5 no máximo itens únicos pra cada classe. Não é uma pool de itens muito grande. Facilita o target farm. Ó, o Lord Zir. Lord Zir, que além de ter o boss, né, o boss mais fortão, ele também vai ser o boss da missão, da quest da season. Então, olha aí, tem uma lista um pouquinho maior no dele. Mas, assim, nada muito... Se você ficar farmando... Uma hora vai cair o que você quer. Isso é muito bem-vindo, gente. Muito bem-vindo. Besta no gelo. Olha aí a besta no gelo também, ó. Soltando várias coisas. Então tem a lista completinha para agora que a gente vai montar as nossas builds e tal, vai ver as coisas novas e agora já sabe aonde encontrar o item que a gente precisa. E por fim o Duriel. E o Duriel, além desses itens aqui, que são os itens únicos normais, né? Tem o quê? Ó, a lista de Uber aqui, ó. Os itens Uber. Mas eu sei que o que você quer, o que a maioria quer, é o Shaco aqui, ó. Harlequin Crest. O Shaco e a Dawnbringer. Muita gente quer a Dawnbringer também. Apesar que eu vou falar pra você que se eu dropasse uma Andariel aqui, Visage, não ia achar ruim também não, viu? Olha, muita coisa legal. Eu vou farmar o Duriel até o meu dedo sangrar. Sério.
vou chegar lá no level 100, ou quem sabe até um pouquinho antes, porque eles falaram que o Uber do Uriel, ele tá ali no nível da Lilith, assim, de, né, pra você fazer quando você chega no level 100, mas vai ser um pouco mais fácil, você vai poder fazer em grupo, né, inclusive as chaves para todos esses boss aqui, já foi anunciado que essa chave você pode, se você fizer em grupo, precisa de uma chave para os 4 fazerem juntos. Não é que cada um tem que ter uma chave e compartilhar essa chave, usar as 4 chaves. É uma chave por grupo. Então, se você farmou, fez um evento lá, cada um farmou uma chave, vocês vão poder fazer 4 vezes o boss. E para chegar no Duriel, você tem que fazer 2 boss antes dele. Mas se você fez as atividades, fez em grupo de 4, dropou 4 chaves de cada um, você depois faz 16 vezes o Duriel. Você tá entendendo? Porque cada pessoa fez 4 boss, você no final, cada pessoa você tá fazendo em grupo de 4, você vai ter 16 chaves do Duriel, você faz o Duriel 16 vezes em sequência em grupo. Então vai ser um farm de endgame que a gente vai fazer pra caramba, tenho certeza. E eu tenho certeza que alguém no meu grupo e alguém no seu grupo eventualmente vai dropar um Uber. Vai ser foda. Falando das classes, eles frisaram que a intenção não era nerfar, tá? A intenção era só buffar todo mundo, mas eles falaram que tinham 3 casos que estavam muito acima de todo mundo, que estavam escalando infinitamente e que estavam dando absurdos, estavam dando absurdo, assim, endgame, que a galera tava fazendo coisas totalmente fora, né? Outlier total. Então, esses três itens precisavam, né, dar uma olhada mais a fundo. E aí, por exemplo, eu posso até falar pra vocês aqui, camarada aí que tava jogando comigo, conseguiu fazer Uber Lilith de Bárbaro no level 80. Ele no level 80, escreve aí você, tá ligado? Joker, escreve aí embaixo, Joker no level 80, com a build aqui do Bárbaro, né? Usando sangramento e tal, ele conseguiu, o Berserker com sangramento, ele conseguia fazer a Uber Lilith no level 80, porque o dano escalava de maneira infinita. E eu vi ele fazendo, a vida da Lilith fazia assim, ó, sumia de uma vez só. Então, esse tipo de coisa que eles estão olhando, para não ter essa escala de dano infinita, eles estão capando, só capando. Vai escalar do mesmo jeito, vai funcionar do mesmo jeito, mas agora tem um cap para não escalar infinito. Então, eles deram 2 exemplos aqui do Bárbaro e do Druida, que era um exemplo que se escalava infinito, e do Necromante tinha uma das essências aqui, que eles também falaram que estava muito fora. Eles falaram que ainda vai ser muito forte, provavelmente a build mais forte, mas que eles tiveram que dar uma leve nerfadinha, de leve. Mas eles fizeram também vários outros buffs, e muitos buffs relacionados a coisas que não eram muito utilizadas, ou algumas coisas relacionadas à resistência. Na fortificação, por exemplo, agora a fortificação, isso serve para todos os personagens, fortificação vai escalar com a sua vida máxima e não a sua vida base. Eles deram aqui um exemplo do antes da esquerda para o depois, e você, com essa mudança, você vai conseguir subir a sua fortificação mais rápido. E você sobe a sua fortificação mais rápido, você aproveita da redução de 10% de dano mais rápido também. Então, eles estão olhando muito essa questão das resistências, armadura, fortificação, redução de dano. Olhando para as classes, falando primeiro do Bárbaro, então eles frisaram que eles estão arrumando aqui mexendo no Paragon. Então eles fizeram isso em várias classes, em vários boards de Paragon. Então esse nódulo aqui foi só um exemplo que eles deram uma melhorada nesse nódulo aqui, que era um nódulo que estava totalmente idiota, inútil. Então eles deram uma melhoradinha no bônus de dano de Berserking, que agora vai ser um multiplicativo ao invés de ser um aditivo. Eles também fizeram modificações em alguns afixos lendários, como por exemplo, eles deram exemplo desse aqui da martelada, né? Do Hammer of the Ancients. A martelada antes, ela dava esse terremoto na frente da martelada, e aí o terremoto tinha um bônus de dano, agora não é só o terremoto que dá o bônus de dano, ele tá dando um dano base, tá aumentando o dano base de toda a martelada. E o terremoto vai ter o dano referente ao dano da martelada também. O que faz com que você não tenha que se preocupar de acertar
a martelada ou acertar o terremoto. Isso que eles falaram. Você não precisa... Porque antigamente a galera, ainda mais quando tava bufada um tempo... Bufada não, tava bugada um tempo atrás, que a pontinha do terremoto dava um dano maior, a galera tinha que ficar medindo aonde que eu vou dar a martelada pra acertar a ponta do terremoto. Então eles falaram que querem evitar tudo isso, dando uma, né, alinhada no dano em geral. Então agora, esse afixo lendário, ele aumenta o dano do Hammer of the Ancients. E esse foi um exemplo, eles fizeram assim como esse, eles mudaram outros itens lendários. Para mago, eles deram uma melhoradinha no Incinerar e no Frozen Orb, porque eles verificaram que são habilidades, são skills que pouca gente usa, então eles deram uma melhoradinha. Por exemplo, a Frozen Orb, para grupo era muito bom, mas para single target, para um boss, era horrível, então eles deram um bônus de elite. O Incinerar, eles aumentaram o dano geral do Incinerar, agora você consegue chegar no dano máximo mais rápido. E, no geral, assim, essas melhorias de classe não foram melhorias para buffar tudo, mas foram melhorias para buffar aquelas skills que estavam subutilizadas. Mesma coisa aqui com o Renegado, então tinha algumas, principalmente eles falaram das skills básicas, que estavam subutilizadas, eles deram uma bufadinha. Também nada muito significativo, eles falaram que o Rogue também já estava bem balanceado. Druida, a mesma coisa, eles falaram que o Druida já estava bem balanceado, eles fizeram só aqui umas pequenas mudanças lá nos Corvos e nos Rabies, na skill de Rabies, mas assim, nada muito significativo, só dando uma bufada nas skills subutilizadas. Já o Necromante tem coisa interessante aqui que eu tenho certeza que tem gente que vai gostar muito. Eu sei que tem uma legião de jogadores que curte o Necromante e que não estava conseguindo jogar com os Minions. E o Necromante é conhecido por ser o personagem dos esqueletão, exército de esqueleto. E a galera quer jogar com o exército de esqueleto com o Necromante. E nunca foi viável. Nunca foi meta. Nunca deu o dano que dá, por exemplo, a lança de ossos. Então eles estão dando uma bufada forte nos Minions. Tem também poder vampírico. Se você quiser saber de poder vampírico que tá vindo aí, tem um outro vídeo meu pra você ver todos os poderes vampíricos e o top 10 que vai ser utilizado, vai quebrar a season. Tem um deles que é de Minion, que buffa Minion. Então, assim, vocês estão vendo que eles estão querendo trazer o Necromante de exército de esqueleto para jogo. Por último, mas não menos importante, os baldes de dano. Eles explicaram que como funcionava antes o dano crítico e o dano vulnerável, é que por serem multiplicadores, valia muito a pena. O seu dano escalava muito se você simplesmente colocasse muito dano vulnerável, muito dano crítico e se você tivesse maneiras como aplicar vulnerabilidade nos seus bichos. E como isso era muito acima, né, era muito superior do que vocês aumentar outros tipos de bônus de dano, como bônus de dano elemental e etc., como isso era muito superior, todas as builds iam para esse caminho. Você acabava tendo que ser obrigado a aplicar vulnerabilidade nos bichos e etc. Então o que eles querem fazer é trazer diversidade. Vão existir essas builds de dano vulnerável e dano crítico, mas eles querem equiparar com as outras builds. Eles querem alinhar, deixar tudo bem balanceado para que você tenha essa opção dentro do metagame de não usar dano vulnerável e dano crítico. A mudança, basicamente, eu posso abordar isso num vídeo totalmente separado, explicar toda a matemática, é que agora o dano vai ser capado. Então, os seus 20% de dano vulnerável e os seus primeiros 50% de dano crítico vão ser multiplicadores. Qualquer coisa acima disso vai ser aditivo, assim como qualquer outro bônus de dano. Perfeito? Então agora, por exemplo, se você multiplicar 1.5 vezes 1.2, o que você vai encontrar é 1.8, isso significa 80% de bônus de dano multiplicado. Então, esses primeiros 80% são multiplicados. Qualquer coisa a mais é aditivo. Ou seja, não vai mais valer a pena você estacar um monte de dano vulnerável, um monte de dano crítico. Porque eles vão ter o mesmo valor do que se eu colocar simplesmente 30, 40, 50% de dano elemental. Isso vai abrir uma diversidade de builds muito maior. E lembrando que o seu personagem de base já tem 20% de bônus de dano vulnerável. Se você olhar, abrir um personagem novo level 1 e olhar lá, ele já tem 20% de dano vulnerável. E dano crítico
também já tem 50%. Todo personagem começa com 50% de dano base. Você não precisa adicionar nada. Ou seja, basicamente o que eles estão falando é que o personagem, do jeito que você nasce level 1, você já tem esses dois multiplicativos aqui de 1.8. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade maior agora de usar as outras coisas. Mas você deve estar se perguntando, mas aí eles diminuíram muito o dano? Então agora a gente está totalmente capado, nerfado. Não, 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 não. Eles frisaram que realmente tinha aqui, ó. Você tinha aqui dano vulnerável, dano crítico, essas builds aqui muito acima e as outras builds muito aqui embaixo. O que eles fizeram foi fazer isso aqui, ó. Eles estão alinhando as duas para que elas fiquem no mesmo nível. E já que você realmente vai ter nominalmente os seus números que você vai ver de dano vão ser menores, eles também diminuíram geral a vida dos bichos para conseguir alinhar para que no final o seu poder de personagem seja o mesmo. Você vai ver dano menor, o número que você vai ver pulando na tela vai ser menor, mas a vida dos bichos também é menor. Então no final eles falaram que eles balancearam tudo isso, para que você não sinta que você foi nerfado, que você tomou um nerf de poder. Na verdade, seu poder vai ser o mesmo. E o que eles falaram é que agora você não precisa mais ficar misturando vários tipos de dano que nem a gente tinha que fazer para aproveitar dos baldes de dano. Então agora você quiser colocar tudo em dano de gelo, você coloca tudo em dano de gelo e você não vai ser nenhum demérito por causa disso. Na verdade, vai ser tão equilibrado quanto qualquer outra build. Mas aí você deve estar se perguntando, então isso na hora que eu vou escalar, né? Porque a gente tinha um aumento de dano à medida que a gente ia chegando no endgame, o nosso dano subia exponencialmente por causa desses multiplicadores. Então, a gente vai perder esses multiplicadores, como que a gente faz agora? Eles falaram isso, que para compensar também essa questão de escalar no endgame de maneira maior, de maneira exponencial, o que eles estão fazendo é colocando escala, né? Essa escala dentro dos Paragon, dentro dos glifos, dentro, sabe? Tá dentro dos itens lendários. Então, a gente vai ver, né? Dentro dos vários itens e possibilidades em vários lugares, mudanças como essa aqui, que a gente está vendo que nesse caso aqui, o dano de Ultimate, ele vai escalar de acordo com o bônus de dano em todas as skills que você tem. Então, à medida que você vai escalando mais e mais e mais e mais bônus, esse nódulo lendário aqui vai ficando cada vez mais forte, vai escalando cada vez mais. Então, eles falaram que esse tipo de estratégia vai compensar um pouco a retirada desses multiplicadores de dano. Eles deram também outro exemplo aqui desse outro nódulo, e esse nódulo aqui é do mago, que é o nódulo de conjuração, que antes ele não dava isso, tá vendo? Ele era esse aqui, ó, esse é o antes. Ele dava só 5% de redução de cooldown e de mana. E agora o que ele tá fazendo é que eles mudaram de 5 para 10, e além disso, tá dando um bônus de dano de 3%, vezes a quantidade total de bônus de dano de fogo, elétrico e gelo. Então, olha só, agora aqui nesse caso, nesse exemplo, somando tudo, já tá dando 20% de bônus. Ou seja, à medida que você for subindo para dificuldades mais difíceis, trocando seus itens, né, e conseguindo mais desses bônus de dano elemental aqui, esse nódulo vai escalando e vai ficando cada vez mais forte. E escalando com o bônus de dano elemental, e não com o dano crítico ou com o dano vulnerável. Então, muito interessante. Por um outro lado, como eles fizeram tudo isso, agora a gente vai ter que entender se talvez, né? Aí vem o outro lado da história. Talvez ninguém nem mais use vulnerável e dano crítico. Então vamos ver. A gente vai ter que começar a jogar essa Season 2 e ver se tem alguma build, na verdade, ainda de dano crítico e dano vulnerável, né? Não sei. Fica essa dúvida. Tem que entender se realmente vale a pena ainda jogar com dano crítico ou dano vulnerável, ou se a gente simplesmente esquece isso. E é isso, muito difícil, é muita coisa pra resumir. Foram, né, mais de 1h30 de live aí, ou 1h30, um pouquinho menos de 1h30, mais ou menos. Muita coisa pra resumir. Eu tentei trazer um pouquinho de tudo que mudou pra vocês. Eu tô bem hypado com essa season. Com certeza eu vou jogar a partir do dia 17, que é o dia que lança. E se tem algum item aqui que você quer que
eu aborde num vídeo mais matemático, num vídeo mais profundo, um tutorial mais avançado, escreve aqui embaixo para mim que você quer esse vídeo, que daí eu dou uma pensada e de repente faço mais algum vídeo adicional explicando um pouco mais, por exemplo, como que vai funcionar essa questão dos multiplicadores de dano, ou falando um pouco mais sobre as resistências, mostrando um pouco mais de números, matemática, indo para as planilhas. Escreve aí se você quer ver isso. E assina o canal aí, ativa o sininho, que você vai receber mais notificações sobre os próximos vídeos sobre a Season 2. Fechou? Valeu, galera!